Cadê a Clarice? Aí, cara. Pronto. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem do terceiro tomo dos 4 evangelhos de Rustem, referente ao beijo de Judas. Um dos que acompanhavam a Jesus corta a orelha de um dos séquitos do sumo sacerdote, e Jesus o curou. E a fuga dos discípulos. Aqui nós estamos diante dos evangelhos de Mateus, no capítulo 26, versículo de 47 a 56, Marcos, capítulo 14, versículos de 43 a 52, e Lucas, capítulo 22, versículo de 47 a 53. Nós vamos fazer a leitura do texto, mas eu vou pegar um pedacinho vou ler Mateus, vou pegar um pedacinho de Marcos e vou pegar um versículo de Lucas. E já vamos fazer a leitura já com uma tradução melhor, mais adaptada. Então, inicialmente com Mateus. Ainda ele não acabara de dizer isso, e eis que chega Judas, um dos 12, e com ele grande multidão armada de facões e paus, enviada pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o entregava lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu der um beijo, este é que é. Prendei-o com segurança. E, aproximando-se de Jesus, disse: Shalom, mestre, e o beijou. Jesus lhe perguntou: amigo, vieste para isso? Logo, avançaram outros que o lançaram sobre Jesus e o colocaram em algemas. Um então dos que estavam com Jesus, levantando a mão um facão, a desembainhou e bradiu contra o servo do sumo sacerdote e lhe cortou uma orelha à direita. Jesus, porém, lhe disse: embainha o teu facão, pois que todo aquele que os empunharem a facões, a espada perecerão. A facões perecerão. Acaso julgas que não posso rogar a meu Pai e que ele não me mande imediatamente 12 legiões de mensageiros, de anjos? Como, porém, se cumprirão as Escrituras que declaram dever ser assim? E no mesmo instante, dirigindo-se à turba, disse: aqui viestes armados de facões e paus para me prender, como se eu fora um ladrão. Entretanto, todos os dias, assentado entre vós, estava eu ensinando no templo, e não me prendestes. É que tudo isto acontece para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Continuando no Evangelho de Marcos. Então, abandonaram os seus discípulos e fugiram todos. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e os soldados o prenderam. Ele, porém, largando o lençol, lhes fugiu nu das mãos. E conclui o versículo 53 de Lucas. Entretanto,
todos os dias estava eu convosco no templo, e nunca me deitastes as mãos. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Assim, com esse tema posto, vamos para a reflexão. Nós vimos na vez passada, nas últimas lições, que Jesus antecipa a comemoração da Páscoa, não para o dia 14 de Nisan, que no caso caiu numa sexta-feira naquele ano, já que ela é uma festa que se movimenta, já que o calendário deles é o da lua e não o solar. E, no caso, a festa de Jesus com os seus discípulos, devidamente preparadas, essas festas, né, essas comemorações por Pedro e João. Isso aconteceu numa quinta-feira, na quinta-feira chamada Santa. E depois que eles conversaram, Judas saiu para entregá-lo. Quando Jesus diz para Judas: vai e faça logo o que tu deves fazer. Os apóstolos estão conscientes disso, principalmente Pedro, porque Pedro pergunta a João Evangelista, que estava com a cabeça no peito de Jesus, qual deles faria esta entrega, e Jesus afirma: aquele que eu der o pão mergulhado no molho. E Judas sai então para realizar a entrega de Jesus às autoridades judaicas. O mestre então termina a cerimônia, né? Já tinham todos passado pelo lava-pés, já tinha dividido o pão, já tinha dado o cálice do vinho para que todos tomassem. E aí eles saem cantando de lá deste cenáculo onde se encontravam para o Monte das Oliveiras, para um horto, para um jardim que fica neste Monte das Oliveiras, que é o jardim ou horto do Getsemane. Logo cheio de oliveiras, E ali Jesus vai orar. Leva mais próximo de si a Pedro, João e Tiago, irmão de João, e à distância de um arremesso de pedra, ele se põe a orar. Um anjo aparece, conversa com Jesus, dá aquilo que os apóstolos entendem como um consolo, né? E ele assume a tarefa para a qual veio, quando ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele retorna desta oração. Os apóstolos estavam meio que dormindo, ele aconselha que agora eles dormissem, descansem, depois acorda os apóstolos e diz: bem, chegou a hora. E que é o que acabamos de ler mais uma vez, Jesus reafirmar isso no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 22, versículo 53. Essa é a vossa hora e o poder das trevas. Então, ele levanta os apóstolos que estavam dormindo, né? E aí, nesse caso, agora já é um sono aconselhado pelo mestre, para que eles descansassem da muita tensão que estava no ambiente. É bom que se saiba disso, porque eles todos estavam conscientes que Jesus ia ser preso e que Jesus afirmou que iria para a cruz. Então, toda a conversa, as orações, tudo se passou assim, horas antes, lá na refeição, no banquete pascal. Então, eles estão conscientes disso, foram orar, já esperando a chegada desse que levantou para entregá-lo, que era Judas. Então, o clima era um clima de tensão. Daí, a recomendação de Jesus para orar primeiro, não dormir, orar, manter a mente vigilante. Mas depois, junto com a atenção física, que é enorme, vem a recomendação também para o repouso. É muito interessante a gente ver isso no conselho de Jesus. Jesus mandar alguém dormir. Se vocês quiserem, eu recupero a página, né? Quando nós vimos na vez passada, né?
E os discípulos então estavam dormindo, ele volta e fala assim: dormi agora e repousai. Então essa é uma verdadeira terapia, a terapia do sono, a sonoterapia. Se você está numa tensão muito grande, né, em que o corpo fica completamente carregado de tensão, primeira recomendação não é dormir, vigiar e orar, manter a mente em equilíbrio. A mente, quando não está em equilíbrio, quando não está alicerçada na oração, o repouso não é bom. Você vai dormir e fica com o corpo todo dolorido, ou então não consegue dormir direito, vem os pesadelos, é aquele sono que você fica às vezes mais cansado do que se esperava, né? É o mau sono, a mau noite, ou um travesseiro que não é agradável, né? Uma conversa, um diálogo com o travesseiro, vamos imaginar assim, psicologicamente falando, que não é sustentável, não é harmonioso. Então, a recomendação de Jesus, então, primeiro é manter a oração. Olha, não dormir, não pode orar uma hora sequer. Então, a melhor coisa diante de qualquer tensão da vida é oração, equilíbrio, respiração, paz, chamada dos amigos espirituais. Muito bem. A mente, então, abre. É a expressão da oração. Orar quer dizer abrir a boca. Em latim, oris, quer dizer abrir a boca. Você vai abrir a boca da alma. Você vai ser alimentado de energias positivas. Você vai, daí dizer Jesus, não precisa falar muito. O Pai que está no secreto sabe de tudo que nós precisamos. E que secreto é esse? Está lá em Lucas, no capítulo 21, já na frase de Jesus. Capítulo 17, versículo 21, perdão. Na frase de Jesus, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. É dentro do homem que é esse secreto. Então não precisa falar muito. O Pai está no secreto, sabe de tudo aquilo que você precisa, sabe de toda a tensão que você está passando. Então resolva a sua tensão emocional. Tensão emocional. Tensão emocional que é mais do que na cabeça. Dá até dor de cabeça. Mas o problema é que a raiz dela não é na cabeça, mas é no sentimento, é no coração. Por isso que nós temos uma expressão muito interessante para a tensão. Estou com o coração apertado, o coração está apertado, o coração está angustiado. O coração está angustiado. Os apóstolos mesmos falaram, Senhor, se você for para a cruz, não foi só Pedro, mas todos os outros, se você for para a cruz, nós iremos contigo. Jesus tinha repreendido, não, essa cruz é minha, ainda não chegou a hora. E depois vai explicar para eles, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas não é de Jesus, é deles. Mas o que é um espírito preparado? O espírito está preparado para ter essa coragem. Já sabia que eles tinham esse amor por Jesus, que poderiam ir para o martírio, mas a carne, a personalidade, a carne, aí é o conjunto, né? O corpo e o sangue, né? A carne é o conjunto, é a personalidade. O corpo e o sangue. Vocês lembram que o sangue é a psique, né? É a alma. Está lá no Levítico, no capítulo 17, onde diz, o sangue é a alma do corpo. Por isso que os nossos irmãos da igreja adventista não aceitam a transfusão sanguínea, porque acham que a pessoa vai estar tomando a alma, né? É porque o sangue está representando a psique. A psique é a alma. A alma é o corpo astral, é o corpo espiritual mais próximo, é o nosso perispírito mais próximo, o corpo astral. Então, esse conjunto da encarnação, que é corpo, perispírito, corpo e corpo astral, corpo físico, soma, e corpo astral, psique. Esse conjunto, que nós chamamos de personalidade, não está preparado ainda. A personalidade, nós temos tantas orientações que a gente recebe, são tantos ensinamentos que a gente recebe, às vezes, aqui nesta atual encarnação, que são ensinamentos deturpados. Como, por exemplo, eles achavam que o Messias seria poderoso, que o Messias teria uma investidura política, que Jesus na cruz ia mostrar o seu poder, que ele ia destruir as autoridades. Quer dizer, essas informações todas, informações, por exemplo, que eles não possuíam,
de como será uma ressurreição. Nunca tinha acontecido uma ressurreição na história da humanidade. E Jesus diz, no terceiro dia ressuscitarei. Essas informações faltavam para a personalidade, para a gente ter uma verdadeira inteligência, compreensão das coisas, né? E isso estava meio ainda que obnubilado. Lá no espírito, quando eles planejaram, estavam muito bem arrumados. Sabiam muito bem disso, mas quando encarna, quer dizer, esse estado de encarnação é que não tinha isso muito bem arranjado, preparado. Daí dizer Jesus, a personalidade ainda está fraca nesse sentido, né? E aí vocês precisam entender que não é um lance de coragem. Eu não estou querendo aquela cruz de coragem, vamos para a cruz para seguir Jesus. Não é um ato político. Não é um ato político, essa cruz é minha. Vocês irão para a cruz de vocês na hora que vocês tiverem de ir para a cruz de vocês. Afinal, vocês vão ter que ficar aqui para pregar a mensagem para o mundo, para escrever isso tudo. Como é que nós sabemos disso tudo? Porque eles relataram para a gente. Se eles tivessem ido para a cruz, terminava tudo. Cada um tem a sua cruz. Essa cruz é minha. Cada um tem a sua e cada um vai na sua hora. Por isso que Jesus fala para Pedro, você tem a sua hora, mas aquele impulso de amor, você quer seguir Jesus. Eles amavam Jesus. Quando a gente diz que a gente ama determinados amigos, vocês imaginem vocês conviverem com Jesus durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Não é com qualquer amigo, estou falando com aquele que fez o que fez, que falou o que falou e que deu aquela vibração, aquele... Sabe, e fora que é uma amizade que já vem de outras referências. Eles já fizeram outros trabalhos, outras reencarnações, os apóstolos, para servir Jesus, sob a tutela e orientação de Jesus. Então, esta cola, esse magnetismo, essa amizade, esse amor, era algo extraordinário. Então, a tensão estava enorme. Aí vem a recomendação de Jesus. Ora, mantenha a mente em equilíbrio. Respira, diminua a ansiedade mental. Agora dorme, repousa, dorme, relaxa. Porque o corpo, aí ele está falando do soma mesmo, o corpo está tenso. O corpo está com uma energia mesmo de tensão. A gente sabe como que essas coisas desarranjam o nosso intestino, né? A emoção como desarranja o intestino, como dá problema no plexo solar. E aí toda a sua periferia fica tensa, né? E não só isso, as emoções do plexo solar que estão lá, que manifesta-se pelo corpo astral, que é o corpo espiritual mais próximo, está ali esbanjando a emoção. Por isso que ele fala em dormir e repousar. Até psiquicamente, organicamente, o perispírito tem que dar uma repousada. Mas perispírito dá uma repousada? Não pode. Pergunta 402 do Livro dos Espíritos. O espírito nunca fica inativo. E, gente, está falando do espírito, não está falando do corpo espiritual. O espírito é o centro de consciência. Esse não dorme nunca. Ele é vida, plenamente vida e eterna vida. Pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Centelha etérica. Pergunta 139. Centelha anímica. Pergunta 603. Centelha divina. Logo criada à imagem e semelhança de Deus. Vivo, atento. Mas o perispírito dorme. E a maior prova é que quando o André Luiz, pela primeira vez, trabalha no plano astral, com o corpo astral, com o corpo das emoções, né, ele ficou cansado e dormiu. E aí ele se desprende num outro corpo, que é o corpo mental, e vai visitar a mãe dele, num sonho. Então o corpo dorme. Então por isso que Jesus fala em dormir e repousar. Mas estava falando dormir. É porque o perispírito também precisa de repouso, serenidade. E depois que eles dormiram, Jesus ficou vigiando. Aí sim Jesus acorda e diz, vem, chegou a hora, vem. E mal que ele fala isso, começa então o texto. E o texto é... Ele ainda falava isso quando, quer dizer, ainda falava isso, levanta, chegou a hora. É isso que ele falava, levanta, chegou a hora, é que chega Judas. E Judas vem com um sinal, porque como ele vinha com os soldados ligados ao templo, não soldados ligados a Roma. Não soldados ligados a Roma, é a polícia do templo, a polícia do clero.
a polícia do Sinédrio. Sinédrio quer dizer o Senado religioso. A palavra Sinédrio quer dizer Senado, Senado religioso. E ali eles chegam. E eles não, e a tradução coloca, os textos aqui colocam, que eles vieram com espadas e paus e tochas para prender Jesus. Tocha porque estava de noite, né? Paus e espada. Impossível. Roma não deixaria nenhuma outra guarnição armada que não fosse romana. Aquele povo estava dominado por Roma. Eles chegam com facões. A palavra no original serve tanto para a espada como para o facão. Então, quando você for traduzir, você tem que saber quem você está botando. A cozinheira pegou a espada para fazer o bife. Não tem lógica. Então, você está falando da cozinha, é facão. Você está falando de pescadores, homens simples do povo, é facão. O soldado pegou a espada. Aí tem lógica. Tá certo? Como ali era um povo dominante, dominados, eles não podiam andar armados. Por isso que eles vêm com facões, vêm com tochas, né? E vem com paus para prender Jesus, e com algema. E vem na calada da noite, eles não conheciam Jesus, então precisava de tocha. E precisava de alguém que apontasse o caminho, aonde que ele está. Repare que Jerusalém estava na festa da Páscoa. Se era na festa da Páscoa, a população de Jerusalém era de 120 mil habitantes, mais ou menos. E aí na festa da Páscoa, aquilo fervia mais que Búzios no carnaval. Eram mais de 2 milhões de pessoas que ficavam acampados. Eles não ficavam, por isso que Jesus estava no horto, numa montanha. Era num horto, não tinha lugares nas casas, as casas estavam lotadas. Eles montavam cabanas e ficavam em cabanas, nas redondezas. Por toda a redondeza. Dormiam nas grutas, nas beiras do rio, tanto que ali tem o rio Cedron, no Monte das Oliveiras. Nós estivemos lá visitando. Então ali tem o rio. Que de lá a gente vê o templo, então está mais afastado, mas você vê o templo e tinha um rio, quer dizer, você pode fazer seu banho, você pode fazer a sua higiene, você tem água, então, para consumir, porque eles tinham de ficar acampados. E aí, onde está Jesus? Tá certo? Tinha uma brincadeira na época lá dos meus filhos, quando eles eram menores, e tinham de procurar num desenho lá onde está o quê? O óleo, certo? Onde está o óleo para procurar ali? O boneco. Onde está Jesus? Além do mais, era de noite. Em que lugar que ele se meteu? Então, daí a importância de Judas ter ido, ter feito um pacto e ter acertado um sinal. Quando eu chegar, e como ali ia estar os seus apóstolos e outras pessoas acampadas por perto, tá certo? E outras pessoas acampadas por perto. Daí a colocação, havia ali um jovem que estava nu, só com lençol, e quando os soldados chegaram e meteram a mão nele e prenderam, e nós vamos já analisar um pouco mais isso, quer dizer, havia outras pessoas dormindo ali naquela localidade. E aí então Judas já faz esta marca. Esse foi um sinal estabelecido. Diante dessa situação, é aquele que eu dei o beijo, é o homem. Só que agora já entra um lado esotérico, muito legal, que diz assim: aquele que eu dei o beijo é o que é, prendei-o com cuidado. Mas é interessante que ele define de forma muito legal: aquele que eu dei o beijo é o que é. É o que é. É algo que mostra todo um lado esotérico que o texto está querendo nos deixar. É o que é. Foi quando Moisés está lá no no Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, que é o segundo livro da Bíblia. Moisés está no Monte Sinai e Yahvé aparece, que é o próprio Jesus. E é ele mesmo, o Jeová, aparece para Jesus, para Moisés. E Moisés pergunta: qual o teu nome? Qual o teu nome? Porque eu vou chegar lá no Egito para libertar aquele povo que está lá no Egito. Eles têm muitos deuses, e os deuses lá têm os nomes. Qual o teu? Ele diz que aquele que é te enviou. Aquele que é te enviou. Eu sou o que sou. O eu sou. Centro de consciência. Isso é espírito, totalmente espírito. Não está se falando de corpo.
centro de consciência, de profunda consciência de si mesmo. Então, diga que eu sou, te viu, aquele que é o que é. Agora o Judas vai fazer essa mesma ponte de ideias. Aquele que é o que é, prendei-o. E com cuidado. Os textos se viram com essa palavra com cuidado. Mas não tem jeito, aí eles traduzem, levai com segurança. Aí eles botam essa palavra segurança para significar algo assim, levai com segurança. Cuidado, que ele é perigoso pra caramba. Então, o segurança aí tá, cuidado, leva com segurança, presta atenção que esse cara é uma fera. Isso é da cabeça da tradução, do tradutor. O tradutor está criando a contradição na própria tradução. Lá no original está, prendei-os, esse, com cuidado, levai com cuidado. É o meu mestre, né? Mas tudo bem, levai com cuidado. E ele chega e estabelece o sinal. Ele dá um beijo em Jesus. E Jesus fala, e a gente pergunta, as traduções colocam, né? Um beijo traíste o teu mestre, né? Não, ele já chega e dá a mensagem judaica. Shalom, Rabi. Paz, Rabi. Né? Shalom, Rabi. Paz, Rabi. Salve, Rabi. Shalom, salve, Rabi. Uma saudação de saúde, de paz. E dá um beijo a Jesus, né? E com um beijo tu traz teu amigo. Ou então numa outra das passagens que diz assim, como está aqui em Mateus, né? E o beijou. Amigo, a que viestes? Pergunta Jesus, com uma interrogação. Amigo, a que viestes? Mas para fazer isso, para falar assim, amigo, a que viestes, eu tenho que fazer uma pergunta. E aí é uma exclamação. Mas no original não está em forma de exclamação. No original não está uma pergunta. Jesus não estava com dúvida. Amigo, a que viestes? Depois de receber o beijo. Tá certo? Como não tem exclamação, é amigo. Vieste para isso. É isso que você veio. Você veio para isso. E aí você pode interpretar de duas coisas, de duas formas. Vieste aqui no Getsemane para isso, é isso mesmo? Para amarrar a frase lá do banquete, para amarrar com a frase do banquete, vai e faça logo o que tu deves fazer, que eles ficam doidos diante da tradução dessa frase, mas a frase é essa mesmo, não tem como fugir. Vai e faça logo o que tu deves fazer, que loucura! E agora quando ele chega, se Jesus já sabia o que era, um de vocês irá me entregar. Agora ele pergunta, amigo, a que vieste, o que está acontecendo? Quer dizer, deve ter bebido tanto vinho no banquete que esqueceu. Não tem lógica. E ele ali, em pé, acordado, orando e acordando os apóstolos, levanta, chegou a hora, estabelecendo uma profunda consciência no processo, em todo o processo. Então, não tem lógica uma definição dessa. E ele já sabia, vai e faça logo o que tu deves fazer. Agora ele vem, faz o que ele tinha de fazer. Quando ele chega, Jesus vieste para isso mesmo. É isso mesmo, dá um beijo. E continua chamando ele de amigo. Porque quem faz o que deve fazer é amigo. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é uma loucura, uma frase dessa. E ele chama o cara de amigo. Agora eles querem botar na boca de Jesus ou a inconsciência, eu estou te chamando de amigo, mas você não é meu amigo, você é meu traidor. Jesus já descobriu ali na hora. Olha que loucura. Jesus só percebeu isso na hora. Ou então, outra situação horrível. Jesus chama ele de amigo, mas não é amigo. Eu sei muito bem que você não é meu amigo, é meu inimigo. No fundo, Jesus está usando de ironia. E o Estênio falava no início da nossa palestra, aqui a gente diz sempre não para as coisas erradas. Ora, essa é a recomendação de Jesus. Quando ele fala que o cristão deve dizer sim, sim, não, não. Ou o cara é amigo ou é inimigo. E mesmo se for inimigo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Então não tem lógica.
era amigo. Tanto que Jesus fala, amigo. Nós não podemos botar essa ironia, esse distrato em Jesus, quando ele ama verdadeiramente a todos e mandava a gente amar, inclusive os inimigos, aquele que nos persegue e calunia. Então você chama amigo, Jesus é verdadeiro. Tá certo? E afirma a atenção de Judas, porque vocês acham que Judas estava como? Diz Jesus, é melhor nem ter nascido. Uma situação dessa é melhor nem ter nascido. Ainda diz mais, é melhor botar uma mão no pescoço e se pendurar. Uma mão no pescoço é aquela pedra que amassa azeitona, enorme. Eu tive a oportunidade de ver na cidade de Cafarnaum, uma original lá daquela época. É um pedrão, bota na cabeça, pedrão aí no bom sentido, que hoje em dia é de São Pedro, né? 29 de junho de 2017, né? Em São Paulo também. Mas não é o pedrão nesse sentido, né? É uma pedra de moinho. Então é algo desagradável. E se os apóstolos já estavam nessa tensão, imagina Judas, a tensão dele. Tanto que a tensão chegou ao extremo, que quando ele viu um amigo apanhando daquela forma, não aguentou. Quem aguentaria? E aí cometeu o suicídio. Naquele belo plano, deu errado. Será que era isso mesmo? Viu como a personalidade está fraca? A personalidade, ela não tem aqui a informação correta, porque deu tudo certo, mas no final o cara morreu na cruz, apanhou a beça, apanhou muito. Foi todo furado, todo arrebentado. Então não deu certo. Ah, mas vai ressuscitar. O que é ressuscitar? Qual o exemplo de ressurreição? A tensão era imensa. A tensão era imensa. Daí o impacto da palavra de Jesus. O impacto magnético da palavra de Jesus, amigo. Sim, para isso vieste, olha, está aí. E aí, nesse exato momento, é o Jesus que toma a palavra. E aí, eu estava sempre no templo pregando, e lá vocês vêm me pegar como um ladrão? Aqui é mais uma vez uma comparação. Jesus não é ladrão. Ele está se comparando como um ladrão. A forma que ele estava sendo preso é como a polícia faz para prender um ladrão. Tá certo? É uma comparação, uma analogia. Ora, então, é assim que me faz? Eu estava lá às claras todo dia no templo, pregando, sentado no templo, pregando, e vocês vão me prender assim? Ah, ainda diz mais, deixai-os esses, deixai-os, não é deles, não se trata deles, mas eles foram para frente. Na hora que veio, que aquela turba veio com paus e tal para prender Jesus e lançar em cima dele, se lançar em cima de Jesus, João dá alguns esclarecimentos a mais, que nós não estamos analisando João, que era um volume à parte. Nós estamos aqui analisando Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Mas João dá detalhes, que Jesus pergunta a quem vocês estão buscando, e eles falaram a Jesus de Nazaré. E ele deu um passo para frente e disse, sou eu. E quando ele fala assim, eles caíram por terra. Se confundiram todo e caíram, no impacto energético de Jesus. Aí Jesus pergunta, a quem vocês estão buscando? E eles falaram, então, pela segunda vez, a Jesus de Nazaré. E aí diz a passagem, e aí ele se deixou levar preso. Mas esses detalhes do Evangelho de João, né? Se deixou levar preso. Não é que eles vão prender Jesus a hora que eles querem. Porque quando tentaram fazer isso na missão inicial de Jesus, lá na cidade de Nazaré, ele se desmaterializou, saiu da mão deles e foi embora. Seguiu o seu caminho. Tá certo? Então, por isso que se deixou levar preso. Mas diante daquela situação, eles também queriam lançar a mão nos outros. Mas quando eles vinham para aquela turma para atacar Jesus, os apóstolos também estabeleceram um pacto. Mais uma vez aí, Senhor, quer que a gente pegue os nossos facões e a gente parte para cima dele. Se Jesus fosse guerrilheiro, falava, tá bom, se escolha perto daquela pedra, vai outro para aquela gruta, outro sobe ali naquele negócio das azeitonas. Mas não é nada disso, né? Naquela oliveira, né? Então, e aí começaria toda uma trama de luta.
E eles então pegam os facões. E Jesus diz aqui no texto: basta. Basta isso, de que vocês estão dispostos a lutar para mim. Basta, basta. Basta ouvir essa informação. Mas raciocínio. Será que se eu não pedisse ao meu Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos para me defender? A palavra anjo aí são mensageiros. A palavra anjo no original quer dizer mensageiro. Quer dizer, uma legião, 12 legiões, perdão. 12 legiões de mensageiros, quer dizer, milhares de anjos, de mensageiros para me proteger. E aí nós podemos imaginar esses mensageiros não só desencarnados, que poderiam materializados aparecer, como um anjo apareceu materializado em nome de Deus e lutou com Jacó, como diz lá o livro do Gênesis, tá certo? Poderia também outros espíritos aparecerem materializados e lutar, poderia, mas como poderia também acionar um exército de um país vizinho, um amigo, para chegar ali naquela hora e ajudar Jesus. Inclusive poderia transportar um exército, não faz diferença nenhuma. Transportar um exército de uma cidade para outra, inclusive espiritualmente. Você viu, que loucura! Ora, não é assim que está lá no Atos dos Apóstolos? Porque no Atos dos Apóstolos diz que vinha andando um tesoureiro lá da Etiópia. Ele vinha andando, lendo as Escrituras, se identificando com o judaísmo. E Filipe estava orando. E o Espírito disse para ele, ele voou da onde que ele se encontrava, foi até esse tesoureiro, explicou a passagem que ele estava em dúvida do livro de Isaías, explicou que aquilo só tinha esclarecimento com a vida de Jesus, com a mensagem de Jesus, com o Messias Jesus. O homem concorda, compreende, ele ali mesmo batizou. O tesoureiro da Etiópia foi embora, ele era um negro, ele era da Etiópia, ele vai para a Etiópia e Filipe volta outra vez no fenômeno de transporte para o lugar onde ele se encontrava. Se você pode fazer com um, você pode fazer com o exército. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Aliás, aquele negócio, Jesus multiplicou 5.000 pães para comer homens, mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestos. Multiplicar 5.000 pães ou uma migalha é a mesma coisa. A gente não sabe nem multiplicar uma migalha quanto fará 5.000 pães para 5.000 homens, né, fora as mulheres. Então, essa coisa do plano espiritual, o plano espiritual faz com que se movimente uma gota d'água, como faz uma mesa girante. E foi pela mesa girante que veio o livro dos Espíritos. A mesa batia, bate uma mesa, voava um acordeon, voava um piano, voa um carro, como nos fenômenos de Portegaites, e voa um exército também. De qualquer forma, será que o meu Pai, se eu quisesse... mais. Só que se eu fizer isso, as Escrituras não se cumprem. Jesus deixa, então, claro, o meu Pai poderia enviar uma legião, 12 legiões de anjos para me defender. Não precisa se preocupar, não preciso de vocês para me defender, tá certo? Mas se vocês forem me defender e não acontecer o que tem que acontecer, ou se eu pedir essas legiões de anjos e não acontecer o que deve acontecer, eu não estou cumprindo as Escrituras. As Escrituras falam que eu tenho que ser preso, tenho que ser entregue, tenho que ir para a cruz e para a cruz. E no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ora, a consciência é perfeita. Se ele tem a total consciência que tem que se passar disso, é que para nós é muito difícil. Com a gente também. Existe uma escritura da nossa vida antes da gente reencarnar, o nosso planejamento reencarnatório, que sabe como a gente vai desencarnar. A gente só não sabe como é que é. Ó. A carne é fraca, a gente esqueceu. Graças a Deus, porque a gente soubesse, é o que eu costumo falar. Se você soubesse que você vai hoje morrer no ônibus 442, 442 é o Grajaú? 422? Viu? Tá por dentro. Cuidado com o ônibus. Então, se eu soubesse que eu ia morrer hoje nesse ônibus, eu ia pegar um ônibus, pagar a passagem, agradecer o trocador e ficar sentado ali. Vai ser agora na 5ª curva.
Por isso que a gente não sabe. Tá certo? Mas aí quando o professor Pietro Baldi explica para nós, guardando as devidas proporções, na década de 40, como seria a morte dele, que teriam poucas pessoas no velório, que não teria lápide no velório, que a sua morte seria simples, seria depois de 1971, logo em 71, quando ele escrevesse a última palavra, e a última palavra do livro que ele vai escrever em 71, a última palavra é Cristo. Eu boto o ponto final. Ainda eu tinha mais de 20 obras para escrever. Ele estava na quarta ou na quinta, História de um Homem, a quarta ou a quinta obra do professor Pietro Baldi. Ele escreveu 24. Faltavam aquelas obras todas, 19 a 20 obras para escrever. Ele ainda sairia da Itália, viria para o Brasil, porque está no livro História de um Homem, tá certo? E aí deu tudo, em 1971, ele escreve o último livro, bota o ponto final, a última palavra é Cristo, acabou tudo no Natal de 71. Logo em janeiro começou a passar mal, em fevereiro foi para o hospital e desencarnou. Terminou a obra. Tá certo? Então não é só com Jesus que a gente sabe isso. É opção de outro. Ontem eu estava lendo a vida do Fabiano de Cristo, para uma das pacientes do nosso consultório, e que precisa, ela tem um vínculo com o Fabiano, né? Então a gente colou com o Fabiano e etc, etc. Aí nós fomos ler alguns pedaços, ver um pedacinho de um filme do Fabiano no consultório, etc. E aí tá lá, né? Ele, 3 dias antes, chegou, olha, daqui a 3 dias eu vou morrer. Aí a multidão chega, aquela multidão toda do Rio de Janeiro, e aí chega direitinho e desencarna, né? O Chico queria desencarnar num dia que o país fosse muito feliz, aí esperou o Brasil ser campeão, sorte nossa, né? O Brasil foi campeão. E aí o Chico desencarnou. Mas lá na cidade de Barra Mansa, aqui, eu já fiz muitas palestras em Barra Mansa, e unido ao movimento também ali perto de Volta Redonda, etc., Resende, né? Mas na cidade de Barra Mansa havia um barbeiro que dizia para todo mundo ali na localidade que ele ia morrer tal dia e tal hora. Mas faltava assim mais de 10 anos. E o pessoal ia cortar o cabelo, fazer barba, aquele, né? Barbeiro de homem também tem fofoca, não tem só futebol não, também tem a fofocarada toda, igualzinho lá no cabeleireiro das mulheres também, né? Então fica aquela conversa, e ali a conversa acabava girando em torno disso. E o negócio mesmo, você vai morrer tal dia? E o tempo está passando, e ele afirmando, tal dia. No tal dia ele abriu o cabeleireiro, está lá cortando o cabelo. Aí todo mundo chegou, tu falou que ia morrer hoje, daqui a pouco, ainda não chegou meio-dia. Não chegou 11 horas, ele fechou a porta e morreu. Tá certo? Então são coisas assim que conta-se no movimento espírita de lá. Mas se vocês quiserem, eu não preciso nem para o movimento espírita. Tem uma pintura na Basílica de São Francisco, em Assis, que também nós tivemos o prazer de ver algumas vezes em loco, né? Ali tem uma pintura de um dos maiores pintores de todos os tempos. Ele pré-anunciou, quer dizer, ele adiantou a Renascença 200 anos. Giotto pintou ali muitas coisas naquela basílica. Entre as pinturas nós temos os 28 afrescos da vida de São Francisco. Os afrescos são enormes, né? Mais ou menos do tamanho daquela pedaço daquela parede ali toda, cada um deles. Então por isso que pega toda a nave de um lado e do outro, de toda a basílica. São 28 momentos da vida de São Francisco. E quando São Francisco e Giotto faz uma das pinturas que é a seguinte: Francisco vinha do Egito, onde que ele falou lá com o sultão Al-Kamil na Quinta Cruzada, em 1219, então ele estava voltando em 1220. Quando ele voltou e entrou pela Itália, ele passou pela cidade de Celano. E tinha em Celano um cavaleiro é um nobre, né? Um cavaleiro que era profundamente devoto de São Francisco. E o cavaleiro convidou São Francisco para comer na casa dele. São Francisco foi. E quando chegou lá, estavam fazendo o preparativo lá da comida, né? Para comer, Francisco teve uma visão do Senhor. E o Francisco chegou para o cavaleiro e disse assim: prepara toda a tua vida, tudo que você tem que preparar, tá certo? Que você já não vai mais almoçar hoje conosco, você já vai almoçar com o Senhor. E
É isso, é só isso mesmo. Ele fica assim, imagina convidar uma pessoa para comer na tua casa e ele te dá um negócio desse. E o que acontece é que ele então preparou tudo, preparou a papelada, tudo que precisava, deu as devidas orientações, preparou a mesa, todos sentaram para comer, inclusive Francisco. Francisco fez a oração então para comer e ele, pum, já deitadinho, já ficou deitadinho, que sabia que ia morrer, morreu. Tá certo? E eles continuaram comendo ali, porque tinha de comer, né? Mas já tudo já combinado. Isso é um afresco, isso é uma pintura na Basílica de São Francisco. Então, essa coisa que a gente está falando que para nós é tragicômico, né? Uma coisa dessa, né? Tragicômico. Mas a minha mãe, ela falou para mim. Eu tinha uma gruta lá em casa, no colégio de Santa Filomena, o colégio em que eu morei, que eu fui criado, né? Para órfãos de 3 a 10 anos. Ela apareceu na janela e pediu: meu filho, pode limpar essa gruta, essa água está parada aí, limpa porque nós vamos receber visitas, meu filho. Limpa isso tudo. E ela estava doente de problemas cardíacos. Eu peguei e limpei tudo. E ela pediu para eu comprar algumas coisas. Pediu para eu comprar um Neston e algumas coisas para ela. E aí eu me lembro que quando eu fui comprar, ela falou: não, compra só para vocês, não compra para mim não. Mas você ainda está processando isso, né? Quando daqui a pouco ela está comendo, eu abraçado com ela, com a mão no ombro dela e ela com a cabeça bem perto do meu peito, ela levanta as mãos e fala assim: meu filho, você não está vendo, ó, profundamente consciente. Você não está vendo. Se você soubesse quantas crianças vieram buscar sua mãe. E ali mesmo ela com a cabeça encostada no meu peito, inclinou e faleceu. Não tem nem como chorar com um negócio desse. E assim aconteceu. E a Paula botou ali na cama, acabou. Fui no botequim em frente para perguntar ao seu Celestino, lá na Rua Norte: seu Celestino, o senhor com essa de morte? Ele: mas o que é isso, meu filho? É o que eu acho que a mãe morreu, o senhor pode ver. E ele foi lá, né? Mas na hora que eu vinha passando, o seu Celestino foi lá para ver e diz isso, mas na hora que eu ia seguir com o seu Celestino, um homem que estava ali na beira do bar me segurou e falou assim: ó, eu sou do centro ali, ó, de Umbanda. Aqui, não falou de Umbanda, eu sou daquele centro ali, ó, Miguel Arcanjo. E hoje todos os tambores serão para sua mãe. Então ele já sabia lá que a minha mãe, tambores, minha mãe não era de Umbanda, né? Não era, nunca frequentou, mas era católico, né? Mas essa informação, então eu rapidamente, num curto espaço de tempo, eu tive informações normais sobre a consciência da desencarnação, das palavras dela, do que ela falou, do que ela pediu para comprar e deixar de comprar, e etc. Então essa informação aqui do Evangelho, é lógico que nós temos que guardar as distâncias imensas, porque nós estamos falando de Jesus e não dá para comparar absolutamente ninguém, né? Todos, nem o balde, ninguém pode ser comparado à figura magnânima de Jesus. Nós temos que colocar isso lá no cenário, né? A tensão que era. Cada um teria a sua cruz, cada um teria o seu momento. E aquele era o momento do Cristo. E eles partem então para o ataque. Jesus não basta. E diz Jesus para aqueles que vão levá-lo: deixa esse, se é a mim que vocês estão buscando, a quem vocês estão buscando? É Jesus de Nazaré. Então, se é a mim que vocês estão buscando, deixa esse. E não levaram eles. Mas por que não levaram? Porque Jesus falou: deixa esses. Tem como alguém levar um outro? Raciocínio. Se ele mesmo estabelece lá no Evangelho de João, e aí ele se deixando levar preso. Então a colocação é bem clara: se é a mim que vocês estão buscando, deixa esses. Mas mesmo assim Pedro não aguentou. Ele impaciente, como é que estava, mostrando que estava realmente pronto em termos de coragem, de dedicação a Jesus, pega o facão e pum, corta a orelha de Malco. E o nosso Lucas vai a detalhes. Lucas era médico, então ele quis se preocupar. Na hora que ele fez o levantamento dos dados para escrever, e começa o Evangelho dizendo assim: ó Teócrito, pesquisei com as testemunhas oculares para escrever esse Evangelho. Então ele foi a detalhe. Como médico, ele: mas que orelha? Que foi a orelha? Eu quero saber. Aí então, no detalhe, ele coloca a orelha direita. E Pedro foi lá e na orelha do mal direito. E Jesus fala: Pedro, embainha
o teu facão, Pedro. Isso não podia ser espada, ele era pescador. Primeiro que não podia andar com espada. Segundo que eles não eram guerreiros, né? Jesus já tinha dito na intenção que eles queriam para atacar. Pronto, vocês não estão dizendo que são corajosos, já sei que vocês são, mas basta, né? Basta. Não violência, não violência. Arrinça, diria Mahatma Gandhi, arrinça, não violência. Basta. E Pedro é que insiste, Pedro, olha como não pode ser espada, né? Não tem lógica. Eu não quero nada em termos de luta. Embainha o teu facão. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Quem pelo facão fere, por qualquer coisa, vai ser ferido da mesma forma. Embainha isso. E aí fala para eles, deixai. E é levado então. E Judas, né, com a informação, leva-o com cuidado. Ele é algemado, então é levado. Sem antes dizer, como nós já tínhamos dito, né? Que eu estava no templo pregando todos os dias, sentado no templo, quer dizer, em forma de paz, não era com violência, sentado ali, pregando, falando, etc. E vocês nunca me prenderam, nunca colocaram a mão em mim, e agora vem assim me prender na calada da noite como um ladrão. Mas olha, tudo isso é para que se cumpra as Escrituras, estão nas Escrituras. E aí então tudo devidamente cumprido, Jesus é levado. Mas, e aí termina Lucas com uma frase interessante, quando diz assim, é que esta é a vossa hora, o poder das trevas. Aqui cabe um comentário assim bem cuidadoso. No planeta que está sob a supervisão do Cristo, todas as obras de bem estão sob a supervisão dele, né? Em todos os departamentos, seja lá na química, na física, na biologia, na religião, na moral, na história, tudo está sob a guarda dele. E há toda uma força daqui do antissistema que não quer permitir, daqui do nosso ambiente, não quer permitir que você saia daqui, né? Então, por exemplo, a Terra tem a sua força gravitacional, que não tem como ser diferente. Tudo aquilo que eu pego e não dou uma força suficiente para manter em suspenso, né? Só em soltar, quem comanda é a Terra. Cai. Essa é a força gravitacional. A força gravitacional é uma força magnética, então poderosíssima, que atrai tudo para o centro da Terra. E esse campo de força da Terra, esse campo de atração da Terra que faz tudo cair, vai até cerca de 12 quilômetros da nossa atmosfera. Aí forma o campo gravitacional do planeta. Até essa altura, tudo está sob a égide desse campo gravitacional. Não tem como sair. Tudo é puxado para baixo. Nesse caso, então, se você estiver aqui na Terra e você está pisando nela, muito bem. Se você se elevar um pouquinho, a força gravitacional te empurra para baixo. Se você quiser se elevar mais ainda, ela te joga no chão, te derruba, né? Um avião, ele pode voar, mas tem que gastar uma quantidade de combustível violenta. Ele voa, ele é mais pesado que o ar, tá certo? Mas ele não sai do campo gravitacional da Terra. Ele voa lá a altitude de cruzeiro, 11 quilômetros, ou não sei o que lá, até uma determinada altura ele consegue. Dali ele não vai mais, ele não sobe mais. É impossível sair do campo gravitacional. Quem manda é a Terra. E se acabar o combustível dele, ou der algum problema no aparelho, a Terra chama ele de volta e ele cai aqui e se arrebenta todo. Tá certo? Para sair desse campo gravitacional, eu tenho que ter uma força maior que ele. Por isso que os foguetes, para saírem daqui, eles saem numa força, numa quantidade de combustível, um combustível especial. Se não me falha a memória, Stênio, acho que é nitrogênio aqui. Hidrogênio. Então, de hidrogênio é uma força extraordinária, e o foguete então consegue sair. Mas quando ele sai do campo gravitacional, acaba a força gravitacional, por isso que os astronautas ficam passeando lá em cima, tudo flutuando, porque não tem nenhuma força que atrai ele para baixo, ele fica lá, flutuando, tá certo?
Isso são as explicações, as provas dadas por Galileu, né? Galileu lá na Torre de Pisa, quando ele disse que uma pena ou uma pedra cai na mesma hora na Terra, se não fosse o vento, se não fosse nada fazendo resistência. Fora desse ambiente gravitacional da Terra não há essa resistência e tanto faz lá, tanto flutua uma nave, a nave lá, né? Como flutua o astronauta. Uma é muito maior, a nave é muito maior que o astronauta, mas flutua do mesmo jeito. Então, pouco importa, não está mais sobre o peso gravitacional. A gravitação da Lua é diferente, ele já consegue dar passos muito mais longos na Lua, tá certo? Mas não tão longos. Mas aí cai, mostrando que a gravitação lá é menor do que a daqui da Terra, né? Assim, são as forças das trevas. As forças das trevas são as forças do mal. Essas forças do mal que habitam, como foi lido na página do Stênio, e que está no capítulo 6 da carta que Paulo escreveu à comunidade de Éfeso, ela habita regiões celestes. E essa palavra, nas melhores traduções, a palavra celeste, céu, a palavra céu, você tem que traduzir. A palavra céu quer dizer ar. Que no plural, por isso que nunca existe céu no singular, e sim céu no sentido do plural dos ares. Está nos ares. Então são forças que estão nos ares. Força que a gente não vê. Daí a imagem de Jesus para o Espírito, ele deu a imagem do pneuma. Pneuma quer dizer sopro, o ar. Pneuma, sopro, que deu pneu de carro. Por que um pneu tem uma utilidade? Porque ele tem ar dentro dele. Tinha o ar do pneu, o carro abaixa, tá certo? Então, aqui no caso, ares. Então, os ares é o invisível. Mas o invisível não quer dizer que não seja poderoso. O invisível é extremamente poderoso, né? Uma janela bate. Quando vem o vento, a janela bate, dá uma pancada para te quebrar o vidro. Não é isso? A porta bate e cai um quadro que esteja pendurado no seu corredor. Ou pode dar os 3 porquinhos soprarem, os 3 porquinhos, né? E a casa, os 3 porquinhos não soprou nada. Quem soprou foi o lobo, né? Os 3 porquinhos não sopraram. Poxa, eu já estou querendo botar o lobo dentro da casinha, eu já estou muito cristão demais. O lobo soprou, aí, repare que você não vê o sopro. A gente não sabe de onde veio, daí dizer Jesus com relação ao pneuma, ao espírito. A gente não sabe de onde ele veio nem para onde que ele vai, mas que ele age. E quando o espírito entra no corpo, ele domina o corpo. E quando o espírito vai embora, o corpo se desfaz, vira pó. Da onde que ele veio? Para onde que ele vai? A gente não vê. Quem é o espírito? A gente não vê. Eu só sei que quando ele vai embora, o corpo se desfaz. Acaba o domínio. Ora, a mesma coisa é o vento. O vento poderoso na forma de um tornado, né? Mas tem uma coisa menor que tornado. Oi? Vendaval, né? Um vendaval, ele vem e cai uma árvore. O vendaval, ele vem e joga uma árvore, amassa um carro, mata, derruba uma casa, etc. Ou podemos chegar a um tornado que acaba com uma cidade. Onde que ele passava é a cidade. E é invisível. Isso daí, então, é a tradução. Só que eles não traduzem as palavras para complicar a gente. Então, quando ele fala, lá nessa carta aos irmãos da cidade de Éfeso, Paulo de Tarso, no capítulo 6, dizendo que a grande luta é com os poderes das trevas, com esses poderes da treva, com esses dominadores das trevas, que habitam as regiões celestes. Não está a região celeste, lá é a região dos ares, ou melhor, a melhor tradução é só botar na hora, as regiões invisíveis, quer dizer, a gente não vê, são poderes que a gente não vê. São poderes que a gente não vê. E esses poderes estão aí. A gente logo pensa nos poderes desencarnados. Existem os poderes desencarnados que a gente não vê. E existe também os poderes encarnados que a gente não vê. A situação é grave. Vocês
se a gente tirar uma foto dos políticos conversando para aumentar o imposto dos pobres, diminuir o imposto dos ricos, não aumenta dos ricos, aumentar o imposto dos pobres. Então eles estão conversando. Se a gente tirar uma foto, estão todos arrumadinhos, com cabelo com brilhantina, gravata, paletó, água mineral na mesa. Tá certo? Água mineral na mesa. Então, fala assim, puxa, aqui está tudo em harmonia. Vai sair algo que o povo vai ficar muito feliz. Vão construir 1 milhão de escolas. Olha como que eles estão bem. Não é isso? Se tirar uma foto. Porque, agora, o invisível a gente não vê. Né? O que eles estão tramando ali, né? Favorecendo empresas, combinando propina, integrando impostos pesadíssimos para o povo, roubando coisas do povo. Eu dei um exemplo dos políticos, mas a gente pode também dar exemplo de uma empresa, às vezes se unindo, né, para botar um produto falso no mercado, para vender um produto porcaria, um produto podre, uma carne fraca aí, que é essa carne fraca mesmo. Né? Vender uma carne estragada, botar papelão na salsicha. Então o cara bolar uma coisa dessa, tá certo? Ele tá arrumadinho, tá lá na mesa, tem uísque, estão comendo bacalhau, estão comendo, não aquela carne que eles não são malucos, mas comendo aquelas coisas todas boas e estão decidindo essas porcariadas todas. Né? Uma empresa de cigarro, uma empresa de cigarro muito bem reunida, tudo bacana, com ar-condicionado, tudo certinho. Né? Qual o produto químico que a gente pode botar lá para o sujeito que fumar ficar mais viciado ainda e fumar mais? Não é isso? Aí você pode bolar e pensar para a indústria farmacêutica. Não vamos fazer pesquisa sobre câncer não, senão a gente vai parar de vender o nosso remédio. Pô, mas está morrendo não sei quantos mil por ano. Ué, mas faz parte. Ontem eu ouvi de uma paciente algo assim estarrecedor. Que a mãe foi internada no hospital e o médico era daquele hospital. E o médico não só era do hospital, mas dono do hospital. E ela teve uma parada, né? E estava mal, né? A palavra não... derrame. Como é? AVC. Então ela estava mal. E ele notou que ela estava no final. E veio um auxiliar lá de medicina e que... pedindo a chave lá de um determinado setor, ele ouviu para pegar um catéter lá, alguma coisa especial para colocar nela. Ele falou assim, mas esse é o mais caro que nós temos. E ela já vai morrer. Isso eu escutei ontem no consultório. Agora eu pergunto a vocês, nem para a mãe, nem para a mãe. E não é estranho quando você vê um senador da República e fala assim, não, quem vai pegar o dinheiro é o meu primo. Porque se esse daí, antes de delatar, a gente mata ele, o cara não tem pena do primo. Quer dizer, o que eu quero dizer? Existem forças daqui do mundo que a gente não vê. Então aí, olha, o grande problema é quando a gente se sintoniza com essas forças. E a gente se sintoniza com essas forças porque a gente traz as mesmas marcas lá no fundo, no secreto, no invisível. Daí dizer Paulo, a nossa grande luta é contra essas forças invisíveis. Daqui eu trago e que se une a essas todas. Quando eu dou sintonia. Tá certo? Quando você tem uma onda de pessoas que falam, vamos ver isso mesmo, vamos apedrejar os monumentos da cidade. Vamos apedrejar, amanhã não está marcado uma passeata, né? Então, vamos quebrar o monumento, vamos tacar pedra, vamos meter fogo, sabe? Então, essas vibrações, essas ondas negativas, que a gente costuma pensar assim, olha, deve ter muito obsessor. Tem também, mas os mesmos obsessores também estão encarnados aqui, é tudo a mesma coisa. Você se une com os obsessores, que os obsessores gostam disso. E você também gosta, você também é obsessor. E muitas vezes você atrai os espíritos. Você me atrai, quando você com a força de vontade, você é um campo magnético que atrai uma opção de espírito para te ajudar. Então, fica essa onda de negatividade.
essa onda de negatividade. Agora, você fala, bom, e daí? O que isso tem a ver? É que, imagina quando Cristo veio à Terra, com a maior missão de libertação que a Terra já recebeu em todos os tempos, tão grande que chegou a dividir a história antes e depois, que é deixar para a história registrado o túmulo vazio, em que a morte recebeu um grande não, um não rotundo, um não definitivo, não, né? Em que ela foi anulada, criando todo um ambiente de esperança. Hoje a mensagem do Cristo gira o planeta inteiro. Obedecendo ele ou não, a mensagem está presente no planeta inteiro. Ora, vocês imaginem as forças das trevas para conter isso. Não são das trevas só espirituais, né? Mas as mentes funcionando. Aquelas autoridades espirituais todas, religiosas todas que estavam ali, não só de desencarnado, mas de encarnado, aquelas autoridades, elas com a mente querendo dominar Jesus e derrotar Jesus numa luta titânica, atraíram pela mente outras. Envolveram o sinédrio, envolveram o povo já, o povo que gritou no domingo, Hosanas ao filho de Davi, botou tapete, foi no domingo de Ramos, na sexta-feira vai gritar crucifico. Mas Barrabás é ladrão e homicida, diz Pilatos. Crucifica a ele, preferimos um ladrão e um homicida. Então, cria-se um clima de trevoso, de trevas, de baixo astral. E isso é contagioso. Isso é contagioso. Eu sempre gosto de contar quando o presidente Fernando Collor, ele cassou a poupança, né? Quer dizer, com a ordem da ministra da Fazenda, né? Confiscou a poupança, certo ou não, se ia dar algum rendimento econômico, ia melhorar o país, eu não estou questionando isso, não é o caso aqui. Hoje você pode imaginar, ter uma ideia, ver o que aconteceu com o governo dele, quem é ele e tal, mas não é o caso. Naquela época não sabia. Mas se mexeu com o dinheiro das pessoas, mexeu com o bolso das pessoas. Houve uma onda de negatividade, houve uma onda tremenda. Meteram a mão no meu dinheiro. Ora, e está no Príncipe de Maquiavel. E o príncipe, Maquiavel já dizia, Maquiavel é um gênio, tá? Não é nada do mal, Maquiavel. Ele escreveu, ele deu uma bufetada no nível espiritual das pessoas da época. E ele falava com César Borgia, que era o príncipe, que era o chefe da época, o príncipe, né, daquela época, o chefe, filho do Papa Alexandre Borgia, né, o Papa Alexandre VI, irmão da Lucrécia Borgia. Então ele escreveu para o príncipe, dando as orientações, como é que se governa um país. Como se governa um país, como se governa um Estado. Né? Daí o nome do livro, O Príncipe, ou melhor, como ser um chefe. E ele dizia, olha, uma das regras básicas que um príncipe deve saber. Você mata o pai da pessoa, mas não mexa no dinheiro dela. Está no príncipe. Eu falei isso numa palestra, numa aula de recursos humanos numa empresa. E todo mundo ficou, eu falei, mata um pai, mas quando eu falo assim, o seu salário você vai ficar 3 meses sem receber. Aí a pessoa fala, não, meu pai não tem nada. Fala agora para o pessoal do Estado que está atrasado, que não vai pagar. Aí olha, vai liberar o salário hoje ou sua mãe? Aí o cara pensa, né, o nível atrasado, pai e mamãe. Não bota o capeta desse cara na minha mãe. E não sou eu quem falo, é Jesus. No dia que tiver de dar testemunho da verdade espiritual, da verdade do reino de Deus, nós vamos ver a própria casa dividida. Mãe contra a sogra, contra a nora, nora contra a sogra, filho contra a mãe, mãe contra filho, irmão contra irmão. É a frase de Jesus.
É porque até agora nós estamos aqui sentadinhos no Regeneração, mas senta uma porção de soldados agora aqui para nos prender e vai matar a todos ou vai salvar o Estênio. E quer saber quem é cristão aqui. Todo mundo vai dizer que não é. Tá certo? E vão dizer, ele é o Estênio. Agora você diz assim, eu não falaria isso, eu sou cristão, eu não entregaria o Estênio, eu não entregaria, até o leão chegar. O leão chega, ele está com fome, ele abre a boca, você vai continuar cristão? Essa é a reflexão. Aí a atenção. Aí você fala, mas não teve gente que fez isso? Teve. 1, 2, 3, né? Eles. Tem. Quem faz isso? A gente pode ter uma ideia pelo amor de mãe. Se eu gosto de falar essa imagem, eu já falei aqui algumas vezes. Se um cachorro vem correndo bravo para atacar a mãe corre, pula o portão, aquela coisa toda, para fugir do cachorro. Numa outra cena, ela está passeando com o filho e vem um leão. Ela fica na frente do leão, para defender o filho. Então a gente pode ter essa imagem quando há esse tipo de amor instintivo, né? Aí, sim, algo que está nas entranhas. Eu não estou falando que o amor cristão é um amor instintivo, não, mas é um amor que já virou instinto, é um amor que já virou, que está nas entranhas, é um amor que a pessoa não pode respirar, se sentir feliz sem ser com aquele amor. Por isso que a cruz, a fogueira, as flechadas de São Sebastião e tal, não são nada diante desses que estão completamente tomados pelo amor. O amor é tal que às vezes nem sente isso. Nós podemos imaginar no caso da batalha, né? E nós vemos casos em que o soldado é ferido e ele ainda continua lutando e não percebe que foi ferido. Dada aquela emoção da batalha. Agora você imagina você tomado nesse amor de Cristo, nesse fogo, é algo assim muito maior. Então, voltando aqui para a passagem, é um somatório de vibração. E aí, voltando lá para o caso da poupança, e quando ela foi sequestrada, né, essa poupança, eu falar um nome melhor aí, foi confiscada, isso, bacana, ela foi confiscada, às 2h da tarde, no Rio de Janeiro, as lâmpadas que acendem na rua, que são automáticas, acenderam. A cidade estava escura, a cidade escureceu. O Rio, então, como centro nervoso do país, né? Como centro econômico das ideias dos escritórios, estão aqui, as fábricas que estão fora daqui, né? Como o centro que foi o centro da capital, foi o centro do império antes, do grande império. O Rio de Janeiro era o centro, né? Que pegava Rio, África e Ásia. E Portugal, olha, espetáculo. Então, o Rio de Janeiro se deixou levar por essa vibração. Às 2h, os postes, as lâmpadas dos postes começaram a acender. Caiu a vibração e começou aquela onda negativa de cadê o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro, e criou essa vibração baixa. Bom, e aí essa vibração vai ser tomada de tal forma que isso vai afetar depois o governo, vai afetar os ministros, vai gerar uma onda de entregas das famílias, vai gerar crime, vai gerar várias doenças e etc. E nós vimos o que foi que aconteceu com esse tipo de governo. É algo assim desesperador. Então Jesus está falando que quando ele veio era uma onda tal de forças querendo se posicionar contra essa ideia. Imagina alguém que vem com a ideia, ama, perdoa, libera, ama o inimigo. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir emprestado, não peça de volta. É uma mensagem completamente... Se ela é adúltera, vai e não peques mais. Eu também não te condeno e não condena nenhum erro. Todos merecem perdão. Até quando? Até 70 vezes 7. Essa mensagem revolucionária que diz Mahatma Gandhi, que se tudo fosse perdido no mundo, todos os livros só ficassem ela, nada estaria perdido. Essa que é a grande mensagem de libertação. As trevas fez de tudo para que não desse certo. Então precisou ali estar toda aquela força de Jesus. Por isso que ele fala para os apóstolos, basta, já sei da força de vocês, basta.
Então ele deu um sossega nos apóstolos, ao mesmo tempo falou para os soldados que vinham aprender do templo, os soldados do templo, né? Se a mim que vocês estão buscando, deixa esses. Então ele interviu nas duas frentes. Interviu nas duas frentes. Contra os apóstolos, as atitudes humanas ainda de fraqueza, de defesa, e o outro contra a ideia do ataque. Então, nem ataque, nem defesa. Perdão. Liberação. Mensagem de amor. Deixa isso. Por isso que eles fugiram. Mas fugiram, não porque medo, porque logo diz assim, fugiram. Não, eles estavam querendo atacar. É tão fácil o cara chegar na palestra, ou então botar no livro, os apóstolos covardes fugiram. Acabamos de ler aqui no texto. Na mesma hora, eles disseram, Senhor, querem que a gente pegue os nossos facões e a gente vai para cima deles. Jesus diz, basta. E Jesus então fala para eles, se é a mim que vocês estão buscando, deixa esse. E aí eles então fugiram. Quer dizer, foram embora. Não era um bando de covardes. Não pode aqueles que transformaram o planeta com a maior mensagem de amor ser esse bando de covardia. Nós temos que fazer uma leitura mais adequada, menos emocional. A gente fala muito de como é a gente. Como a gente é assim, na hora que a polícia vai te pegar, se você puder fugir, sai fora. Mas por que a gente foge? Porque a gente tem a consciência pesada. A gente quer fugir mesmo. Tá certo? A gente quer inventar uma opção de coisa para a polícia, para não receber a condenação, para não receber a multa, inventar uma opção de desculpa. Eu me lembro que eu estava num carro e a pessoa dizia para o guarda, parou porque estava em alta velocidade. Minha senhora, a senhora estava em alta velocidade. E ela disse, mas é porque eu estou indo para o hospital para ver o meu filho, que o meu filho está doente. E a senhora não pensou no filho dos outros? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Ela se preocupa com seu filho, não se preocupa com o filho dos outros, pode andar feito maluco. Então, ler a coisa, quando a gente está na paixão, a gente lê a coisa assim, sem uma reflexão. Eles eram fortes. E aí houve um caso muito interessante de um jovem que estava ali no jardim. Como eu disse, era tanta gente que as pessoas ficavam dormindo na rua. Dormindo em cabanas, em grutas. Porque a cidade estava lotada de gente. E tinha um jovem então que se pôs para dormir e estava nu por baixo e só estava com lençol. E quando ele foi ali, veio para saber o que estava acontecendo ali. A palavra no original diz que é um jovem em torno assim, dos seus 14 para 16 anos. Está nessa juventude assim, sabe? Então, na hora que ele foi ali para ver o que era, o cara segurou ele, um soldado segurou ele. Segurou ele e pegou. E ele fugiu, deixou o lençol e saiu nu. É muito interessante que só o Evangelho de Marcos conta isso. E aí vocês poderiam dizer, qual a razão disso? Não tem pelo em cabeça, não está se falando uma coisa dessa, de repente aparece ali um jovem, na hora que Jesus é preso, esse jovem está nu, envolto num lençol, e aí o guarda segura o lençol dele, ele força para o outro lado, o soldado fica com o lençol na mão e ele vai nu embora. Né? Então fica até assim, uma ideia, que isso não tem pena em cabeça. Mas o único que fala isso é Marcos. E Marcos, João Marcos, que como diz, o nome dele é João Marcos, filho de Maria, parenta de Pedro, João Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele que vai pregar com Paulo, vai fundar as primeiras igrejas e ter as primeiras pregações. Barnabé, que vai ser aquele que vai chamar Paulo lá na cidade de Tarso para ele começar o trabalho no cristianismo. Então, esse Barnabé, que era tio de João Marcos, filho da Maria. A Maria era irmã de Barnabé, como está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Então, ali, nós temos esse cenário, e como só ele que contou isso, Marcos, né? E nós sabemos que Marcos era assim, né? Há uma passagem em que ele começa a ir pregar com Paulo, ele vai na primeira viagem missionária com Paulo, juntamente com o tio Barnabé, e quando eles estão na ilha de Chipre, vão sair da ilha de Chipre, Paulo diz que quer continuar a viagem, subindo para a Turquia, entrando pelo rio dentro da Turquia, em Atalaia, que é uma praia, um porto, né, na Turquia, e subir pelo rio para começar em Antioquia de Pisídia as suas pregações. João Marcos fala, não vou de jeito nenhum.
andar por rio, andar no meio da floresta, em lugares perigosos, com bicho, com ladrão, eu não quero. E Paulo, então, brigou, falou então que não ia com ele, já que ele era assim, que iria continuar a sua viagem, se ele quisesse que ele voltava. E ele voltou. E há uma passagem, né, que depois, mais tarde, ele também não queria. Barnabé, numa outra viagem, vai ficar do lado do seu parente, vai tomar as dores de João Marcos e vai ficar com João Marcos. No final da vida de Paulo, João jamais amadurecido, há uma das passagens lindíssimas de Paulo já preso em Roma, já se despedindo, ele coloca numa de suas cartas: me tragam Marcos, né? João Marcos, me tragam para ser um dos meus assistentes. Então, mostrando que foi aquela tensão que teve no início, né? Pensavam de forma diferente, mas no final guardaram o carinho, a amizade, e Marcos foi chamado também para ser assistente de Paulo nos momentos finais, quando Paulo já estava cansado e preso em correntes na cidade de Roma e já ia ser degolado em breve em Roma. Então esse é o Marcos. Aí então diz a tradição, é a tradição que fala que esse jovem que estava ali era o Marcos. Por quê? Porque só ele escreve isso no Evangelho. Só ele escreve no Evangelho e não bota o nome, não dá o detalhe, né? Então é algo que tem muito a ver com o jeitinho dele, com a sua particularidade de vida, e que ele fez questão de lembrar, não citando o nome, né? Mas dizendo que foi algo que ele era testemunha ocular, porque aconteceu com ele. Uma outra explicação é que diz os 4 evangelhos de Rustem, aí já são os apóstolos de volta, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos e Moisés, que retornam através da mediunidade no Espiritismo, na terceira revelação, e dão a devida explicação para esse fato, dizendo que aquele jovem foi influenciado pelo seu amigo espiritual, pelo seu anjo de guarda, para estar ali presente. E ele está com um lençol. E criaram uma imagem muito bonita, que aquele lençol significava a insígnia da morte. Quando você está todo envolto, e o judeu era enterrado pelado, envolto no lençol. Jesus estava nu. Aqui que a gente veste as pessoas e bota no caixão, né? A gente veste o defunto e bota no caixão. Lá eles são enterrados nus, envoltos em lençol. Tanto que nós vemos José de Arimateia e Nicodemos trazendo o lençol de linho, e ali também fala em lençol de linho, para envolver o corpo de Jesus e colocá-lo na sepultura de pedra cavada, virgem, pertencente a José de Arimateia. Então, logo a imagem era como se fosse da morte, né? O lençol que envolve o corpo e o corpo nu, né? Então, diz a obra de Rustem na Revelação Espiritual, que esse lençol é insígnia, ou melhor, é a bandeira, é a marca, é o signo da morte. E que ele representa o Antigo Testamento. E que agora, diante de Jesus, nós temos que ficar assim, deixar todas essas coisas ligadas à morte, ligadas ao corpo, ligadas ao Antigo Testamento, para lá, né? Não ficar preso aos guardas, a nada aqui no mundo, ali naquele caso, aqueles guardas queriam prender ele, mas a nada que te prenda aqui no mundo, entrega. Você quer levar o lençol, deixa levar. Deixa todas essas coisas da morte, deixai os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos, né? Então, deixar todas essas coisas, se alguém quiser pegar, deixa, entrega, leva, e fica nu, verdadeiramente nu. Esse nu é a ideia de ser igual Cristo na cruz. Nu, nu aí é nu de coração. Nu no sentido de desprendido, completamente desprendido, completamente com o coração entregue, limpo, sem nenhuma amarra, sem nenhum grilhão a nada do que é passageiro, mas apenas com o coração nu, completamente aberto para se sintonizar e receber Jesus. Muita paz, fique com Deus.